E aí, sexto ano, hoje nós vamos para a última parte da nossa revisão, que fala principalmente no início sobre a água, a importância da água, né? Nós já vimos que a água é importante não só para o nosso consumo, mas ela é extremamente importante também para a economia. Por quê? Porque ela é muito utilizada na agricultura, né? 70% do consumo mundial dela é na agricultura, e ela também é importante no processo industrial. Por isso que é importante que a gente conserve a água, né? Que não haja desperdício e que a água, né, principalmente a água doce, a gente não polua. Tá? O livro mostra na página 141 o ciclo da água, que a gente já viu, né? E divide em águas continentais e águas oceânicas. Né? O que são águas oceânicas? São aquelas águas do rio... Não, desculpa. São aquelas águas dos oceanos e dos mares. Essa água ela é salgada. E nessa água também tem algumas atividades econômicas, como a pesca, né, industrial e a pesca artesanal também. Nós temos também a exploração de petróleo e de gás natural, que são elementos com muito valor na nossa sociedade. O petróleo ele não é só retirado do fundo do oceano, mas boa parte dele no mundo, principalmente no Brasil, é retirado do fundo dos oceanos. Tá? Não podemos deixar também de falar a importância do transporte, né? De como é importante para as exportações o transporte através dos mares. Tá? E o livro finaliza essa parte falando da poluição, que é extremamente danosa, né? E também sobre o aquecimento global, que pode fazer com que derreta parte das geleiras e que faça subir o nível dos oceanos, mudando algumas atividades climáticas do nosso planeta. Nós também vamos falar, relembrar, sobre as águas continentais, que aí são as geleiras, né? São os rios, as águas subterrâneas. E essas águas aqui, elas são águas que a gente chama de água doce, né? Que é água potável, que a gente pode beber, que a gente pode usar na agricultura. E o grande agravante dessa questão é que apenas uma pequena parcela da água do mundo ela é doce. Tá? Então, e a maior parte dessa água doce ela está congelada nas geleiras. Então, é extremamente importante que o ser humano conserve a água, que não desperdice, né? Que mantenha a água. Outra coisa importante, também é importante o uso da água dos rios para o transporte, né? Muitas cidades no mundo, né, na Europa principalmente, você pode se deslocar de uma cidade para outra de pequenas embarcações. Né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente pode se deslocar do Rio para Niterói, por exemplo, mas também é importante para levar mercadorias, principalmente aqui no Brasil, na região amazônica, e principalmente na hidrovia, né, na hidrovia do Tietê, né, Paraná-Tietê, que leva ali grãos, né, principalmente soja, do centro-oeste para São Paulo, para o sul do Brasil e também para alguns países como Argentina e Uruguai. Então, através dos rios são escoadas essas mercadorias. Tá? Outro fator importante que a gente tem que mencionar nessa revisão é a questão climática, a diferença entre o clima e o tempo que a gente viu, né? Que o tempo ele quer dizer as condições momentâneas da atmosfera, o que está acontecendo agora. Já o clima, para determinar o clima de uma região, você leva muito tempo, às vezes anos, aproximadamente 30 anos, né, de avaliação de temperatura, de chuva, para poder se chegar à conclusão, né, a determinar o clima de algum local. Tá? E o livro fala muito bem sobre isso. Fala também sobre a previsão do tempo e o papel do meteorologista, que é o profissional responsável pela previsão, pela análise de dados atmosféricos, né?
é uma profissão que leva em consideração todos esses elementos do clima, né? Chuva, temperatura do ar, massas de ar. Hoje existe a presença de vários satélites, né? Então eles analisam os dados desses satélites, então, e chegam a uma conclusão de uma previsão. Tá? E finalizando aí, nós vimos na última aula os elementos do clima, né? Temperatura, os tipos de chuva, né? São 3 tipos de chuva diferentes. Chuva convectiva, que é aquela que a gente chama de chuva de verão. A chuva frontal, que é formada a partir de frentes frias. E a chuva orográfica, que é aquela chuva que onde a massa de ar encontra uma barreira natural, um planalto, uma montanha, né? Uma serra. E aí a massa de ar bate e a água cai ali, né? Dando origem a essa chuva orográfica, tá? E finalizando, falamos também sobre os fatores do clima. Quais fatores no nosso planeta que alteram, que podem alterar o clima? Vimos a latitude e a altitude, né? Latitude é a distância em graus a partir da linha do Equador. Altitude é a altura em relação ao mar, né? Quanto mais alto em relação ao mar, menor tende a ser a temperatura. Vimos os exemplos das cidades aqui do Rio de Janeiro nas videoaulas, nas lives, né? Petrópolis, Resende, Penedo, né? Que são áreas um pouquinho mais elevadas. E vimos também naquelas áreas que são muito elevadas, né? Monte Everest, os lugares onde a altitude é extrema no nosso planeta. Vimos também o conceito de continentalidade e maritimidade, como ao se aproximar do mar, a temperatura tende a ser mais fria, né? Tende a ser mais amena. E também, para finalizar, vimos os climas da Terra e os climas aqui do nosso país. Então é isso, pessoal. Hoje foi mais um papo para a gente relembrar. Toda essa matéria já foi dada, tá? E a gente finaliza aqui a matéria do terceiro bimestre, tá? Então, um abraço para vocês e até a próxima, pessoal.